Na eleição presidencial de 2022, eu estava ao vivo acompanhando a apuração dos votos. Bom, pessoal, então, agora oficialmente, Lula foi eleito como o presidente da República Federativa do Brasil. Então, uma eleição matematicamente definida, como afirma o TSE. Apesar de saber que numa eleição de segundo turno, obviamente qualquer um dos dois candidatos poderia ganhar, ainda assim fiquei desconcertado ao ver a vitória do Luiz Inácio. Parecia que eu havia voltado para 2017, quando bandidos invadiram minha casa e roubaram tudo. Eu sentia como se algo houvesse sido tirado de mim. Ao mesmo tempo que grande tristeza tomava conta do Brasil, com muita alegria outros comemoravam a vitória daquele que 3 anos atrás estava preso, sob acusação de corrupção. Mas agora a grande questão é, quais são as consequências de ter Lula da Silva como presidente do Brasil? Por conta das restrições que existem nas redes sociais, não vou poder te passar certas informações, muito menos expressar a minha opinião de forma plena. Mas eu te peço um voto de confiança, pois eu te digo aqui que vou me esforçar o máximo possível para te explicar aquilo que eu preciso dizer usando as ferramentas que tenho nesse momento. Então, desde já também te peço novamente um voto de confiança interagindo nessa rede social na qual você está vendo esse vídeo. Se ela tiver uma opção de like, aperta o like. Se tiver a opção de seguir, siga. Se for se inscrever, se inscreva. Aproveite, se você tem os recursos para isso, baixe esse vídeo e publique na sua rede social, passe essa informação adiante porque ela é de suma importância. Tendo dito isso, vamos então ao vídeo. Em 17 de março de 2014, foi iniciada a Operação Lava Jato, que tinha o intuito de investigar uma ação denominada Petrolão, que chegou a lavar bilhões de reais. Essa operação teve um total de 80 fases. Eles chamaram de Lava Jato justamente porque era uma lavagem de dinheiro que acontecia em um posto de gasolina que também oferecia os serviços de Lava Jato. Então a Polícia Federal, como gosta sempre de fazer esses trocadilhos, aproveitou o nome. E em 1º de fevereiro de 2021 foi quando foi encerrada a investigação oficialmente. Bem, eles investigaram crimes de corrupção ativa, passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa, obstrução da justiça, operação fraudulenta de câmbio e recebimento de vantagem indevida. E nesse meio caminho, diversos empresários e políticos foram presos, inclusive o Luiz Inácio Lula da Silva acabou também sendo encarcerado e recebeu uma pena de mais de 8 anos de prisão. Porém, ele cumpriu 580 dias apenas e foi solto, não porque foi considerado inocente, mas porque a forma com a qual ele foi julgado foi considerada como errônea. Então, por conta disso, a sentença que lhe foi aplicada foi anulada. Bom, e infelizmente é por conta disso que a maior parte das pessoas não acreditam que o Lula é uma pessoa idônea. Mas eu venho aqui te dizer que, na verdade, o mal, quando se fala a respeito do nome de Lula, está com raízes bem mais profundas do que a maior parte da população sabe. Na década de 90, o escritor Olavo de Carvalho começou a falar a respeito da existência de um grupo secreto chamado Foro de São Paulo, que reuniria, tecnicamente, partidos e grupos de todo tipo de esquerda
para tomar decisões em oculto. A primeira ação da grande mídia foi ignorar totalmente a sua fala, mesmo sendo ele uma pessoa já influente na época. Em segundo momento, trataram o assunto como uma teoria da conspiração, uma mentira que o Olavo estava inventando apenas para ganhar atenção. Eu estou falando disso desde a década de 90. O Foro de São Paulo é a maior organização política que já existiu no continente latino-americano. Eu acho que nem nos Estados Unidos há uma organização que reúna 200 partidos políticos e mais. E eu estou levantando esse problema desde a década de 90, para jornalistas e para um público de militares. Na época, os militares reconheceram até algum mérito que eu estava fazendo, até me deram a medalha do pacificador por isto. Mas os militares que vieram depois, eles não ligam, não. Até o general Mourão, ele se gaba de não prestar atenção no que eu digo, como se fosse uma prova de superioridade. Eu nem ligo para esse cara, não ouço o que ele fala. Olha aqui, general, se o senhor tivesse prestado atenção, o senhor teria sabido das dimensões do Foro de São Paulo 20 ou 15 anos atrás, tá certo? E o senhor poderia ter fomentado alguma ação das Forças Armadas para acabar com esse negócio antes que o Foro de São Paulo completasse o seu roubo de 1 trilhão de reais. Veja o ponto que a coisa chegou. Eu já naquela época explicava o seguinte, que a ascensão do PT não teria características evidentes, vamos dizer, visíveis, de um partido socialista no poder, porque a função do PT no poder era fornecer dinheiro para o movimento comunista no restante da América Latina. Eu já dizia isso desde a década de 90, por análise que eu fiz, estava muito claro que o negócio seria esse. Quando o Lula ganhou um prêmio do Fórum de Davos por sua adesão ao capitalismo, e na mesma semana um prêmio do Foro de São Paulo pela sua fidelidade ao comunismo, estava tudo explicado nesse ponto. Ele era, quer dizer, pró-capitalista para dentro e comunista para fora, chegando por isso a fazer aquilo que as Farc reconheceram e homenagearam por isso, salvar o movimento comunista na América Latina. Foi isso que ele fez com o dinheiro do Brasil. Agora, quando começaram as denúncias de corrupção, todo mundo tratava isso como se fossem crimes comuns ou desvios, políticos desonestos que estão roubando, etc. Eu já dizia, não é nada disso. Isto é um vasto plano de ocupação do continente inteiro pelo comunismo. E tudo que está sendo roubado do Brasil é para financiar este plano. Então, com o vazamento dos documentos do Foro de São Paulo, aquilo que antes era considerado como uma teoria da conspiração, foi então encarado como a própria realidade. E, após isso, o fundador dessa instituição, dessa organização, decidiu começar a falar abertamente sobre o assunto. Então, aí não havia mais como negar. Em 1990, ou melhor, em 1980, a esquerda latino-americana não acreditava que fosse possível chegar ao poder pela via da disputa democrática e, sobretudo, pela via eleitoral. E eu quero, companheiros da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Porque, ao contrário do que muita gente conservadora pensa, os companheiros cubanos sempre nos ensinaram que o exercício da tolerância entre nós, a convivência pacífica na diversidade entre nós, a convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu
E pode acontecer muito mais, porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. Nenhum retrocesso. E para que isso aconteça, de nós continuarmos evoluindo, é preciso que a gente organize melhor o Fórum de São Paulo. É preciso que a gente dê mais organicidade ao Fórum de São Paulo. É preciso que a gente comece a produzir os nossos informes. É preciso que a gente... Então, o que acontece é que, ao perceber que haveria uma aceitação muito baixa e uma extrema dificuldade em eleger pessoas da chamada esquerda ou com ideais compartilhados àqueles que o Lula acredita, então ele decidiu fundar o Foro de São Paulo. Ele reuniu partidos e grupos de esquerda espalhados pelo mundo todo em reuniões secretas e, a partir dessas reuniões, começou a tomar decisões que não seriam expostas claramente aos eleitores de respectivamente cada um dos países dos quais aqueles líderes ali faziam parte. Não existe nada em lei nenhuma do Brasil, e acredito eu que de países aí pelo mundo todo, que impeça uma pessoa de fazer parte de uma organização secreta ou discreta. Mas, eticamente falando, quando votamos em uma pessoa para representar os interesses de uma nação, é necessário que tal representante lute pelos interesses dessa nação em primeiro lugar e não que lute para os interesses de um determinado grupo. Algo que começa a ficar meio estranho nessa situação são algumas ações, como por exemplo o programa Mais Médicos, que iniciou em 2013. Eu me lembro que, da mesma forma com a qual falávamos a respeito na grande mídia acerca dessa doença, né, do Coringa 18, que passamos há um tempo atrás, começou a falar em uma frequência grande da falta de médicos no Brasil. Então você percebe que uma semente foi plantada ali na cabeça das pessoas. Então era todo dia lá na Globo falando falta de médicos, falta de médicos, falta de médicos. E de repente uma solução aparece. O programa Mais Médicos. Então seriam contratados médicos oriundos de Cuba e de alguns outros países aí que por acaso, países de partidos que fazem parte desse chamado Foro de São Paulo. Só que a questão não é apenas contratar o médico. A grande questão é que, ao contratar um médico desses países, muito mais dinheiro do que o salário desse próprio médico iria para o governo de origem. Então, enquanto um médico ganhava R$2.000, o governo de Cuba ganharia por esse mesmo médico R$10.000. Esses são valores apenas de exemplo, não sei a proporção exata, mas era algo mais ou menos assim. Então você começa a ver que, na verdade, o Brasil estava fazendo um repasse de dinheiro para Cuba. Isso que a gente não está nem entrando no mérito da qualidade desse profissional. Por quê? Diversos especialistas apontam que a formação em medicina oriunda de Cuba é inferior à formação em medicina oriunda aqui das terras tupiniquins. Já ouvi até uma comparação de que um médico em Cuba talvez tenha um conhecimento adequado a um enfermeiro aqui no Brasil. E agora eu te pergunto, será que por acaso uma ideia como essa, uma forma de um governo financiar o outro, não seria algo oriundo de uma suposta conversa que haveria em um grupo cujo qual os dois governantes de ideais similares fazem parte? Eu vejo que isso daí seria algo plenamente plausível. Então, enquanto muitos estão preocupados aí
com Petrolão, Mensalão, Mensalinho, Lava Jato e tudo mais que seja oriundo disso que você vê na TV, eu penso que deveríamos pensar que o Lula apenas faz parte de uma organização que visa transpassar as soberanias nacionais em pró de um único e gigantesco partido, um único e gigantesco governo. E tudo isso que a gente vê na televisão é apenas a ponta do iceberg.